Começando mais um vídeo hoje, vamos trazer alguns carros para você se incomodar. Uma faixa de preço entre 105 e 110 mil. E eu espero que vocês gostem. Tem algumas coisas bem interessantes aqui. E tem coisas que podem realmente te falir. Que é esse o intuito do vídeo, é trazer carros que ninguém tem coragem de te recomendar. Alguns são bons, alguns nem tanto. Mas o que importa é que eles estão nessa lista e são muito legais. Começando esse vídeo, eu vou trazer um carro que é bem interessante, que talvez algumas pessoas gostem aqui, outras não, ele divide muito opiniões, que é uma Lexus RX 350. Diz que essa é a F Sport. Para quem não conhece, a Lexus é a divisão de luxo da Toyota, então provavelmente você vai conseguir peça, alguma coisa assim, numa concessionária Toyota. Pode ser que não tenha pronta entrega, mas a princípio você tem onde recorrer caso precise. O carro que eu estou trazendo aqui, ano 2014, e pelo anúncio diz que está com 63 mil quilômetros. Espero que seja isso. Ele é um 3.5, provavelmente um V6 aqui, e pelas fotos o carro parece bem interessante. No anúncio ele diz que está vendendo um Lexus RX 350F Sport 3.5 V6 2014. Não traz muitas informações, e ele aceita a troca, só que ele considera o valor da FIP. Aqui a gente está falando de um carro que está sendo anunciado a 109.990 e a FIP dele é 130.391. Então tem mais de 20 mil reais aí abaixo da FIP. Claro, provavelmente isso se dá por ser um carro importado que não tem muito no Brasil. Mas o carro aparenta estar bem bonito, de certa forma. Ele é um branco, está bem cuidado. Você não vê nada que possa desabonar o carro. É óbvio que você vai fazer uma pré-compra, vai fazer uma cautelar antes de comprar um carro desse. É uma SUV diferente do que tem por aí. Ao invés de você comprar uma SUVzinha aí de entrada aí com motor 1.6, uma coisa assim, você pode comprar uma V6 3.5. É um carro muito interessante, ainda mais por se tratar uma divisão de luxo da Toyota. Muita gente fala bem dos Toyota, não tem do que reclamar, e eu acredito que o Lexus seja mais ou menos igual. Não estou afirmando que você vai comprar um carro desses e vai ser só alegria. Você pode comprar um carro desses, andar um bom tempo sem se incomodar, mas provavelmente a hora que você tiver que fazer alguma manutenção, trocar alguma peça, vai ter uma certa dor de cabeça e talvez isso vá doer um pouco no bolso, porque a gente está falando de uma divisão de luxo da Toyota e a gente sabe que tudo que falou divisão de luxo encarece no bolso. Pode ser também que algumas peças não tenham a pronta entrega na concessionária, então você vai ter que acabar importando, ou a própria concessionária vai importar essas peças e isso também tudo engloba em aumento do preço e pode ser que se torne um carro um pouco caro de manter. Mas é um Lexus, você está andando com um carro que é estiloso, tem presença de certa forma e você vai se distinguir bastante, principalmente nesse mercado que tem bastante o SUV aí, você vai ter uma SUV quase que exclusiva que só você vai ter, porque eu acredito também que são poucos carros desse que tenham aqui no Brasil. Então tá aqui uma opção por 109 mil, você pode andar de Lexus. E para você que tem uma família grande, e precisa de um carro com pelo menos 7 lugares e não vai querer comprar uma van, então você pode comprar uma Ford Explorer. Esse carro é um carro ano 2014 para 7 pessoas. É um V6 4.0, 4x4 ainda. Essa aqui é a versão XLT, eu acredito que seja uma das mais completas. Talvez não a top de linha, mas seja uma intermediária. Diz que está com 140 mil quilômetros. Por que eu trouxe esse carro para esse anúncio? A pedida aqui é 110 mil. Esse carro estava anunciado por 125, então já teve uns 15 mil a menos aí, provavelmente para vender. E a FIP dele, segundo o anúncio, é 145 mil reais. Então, poxa, tem uns 35 mil reais a menos. Então, o que diz a descrição? É um carro importado, é óbvio, e leilão de frota do consulado americano. Então você vê que é um carro que foi usado exclusivamente pelo consulado americano, é um carro de 7 lugares, com bancos em couro, carro extremamente completo. Diz que está com o IPVA 2022 pago, então provavelmente vai ter que arcar com 2023, está com placa do Mercosul, carro completo, laudo cautelar, recém-polido, cristalizado e higienizado. Bom, já viu que é um carro que você vai ter que ainda fazer uma cautelar, porque você não vai confiar numa cautelar pronta, vai ter que fazer uma boa pré-compra num carro desses aqui. É um carro diferente, você tem que ter em mente que é um 4.0 V6 aqui, que você não vai achar peça com facilidade aqui, ainda mais se você for numa concessionária Ford, que a gente sabe que a Ford hoje já é sinônimo de carro importado no Brasil, por mais que esse seja um carro exclusivamente americano. Mas é uma opção para quem tem uma família grande e precisa de um carro grande, e pelo menos com 7 lugares, e não quer ficar andando de van para cima e para baixo. Ainda mais se tratando de um carro que era do consulado americano,
Então você vê que é um carro que pode ser que você seja o segundo dono desse carro. Aqui não traz nada disso. Mas se ele fala que é um carro que foi do consulado, eu acredito que você vai ser o segundo dono, porque o primeiro foi o consulado. É um carro muito diferente do que você vê, principalmente nesse mercado de SUV aí. Eu acho que o mais parecido com isso aqui você vai achar nas Land Rover. E eu acho que é interessante pelo preço, ainda mais quando você vê que era 125, já está em 110 mil, e o valor do mercado é 145 mil. Talvez essa diferença você vai ter que usar para fazer alguma manutenção aí, para deixar esse carro zerado. Também você tem que ter em mente, peças para esse carro não vai ser fácil você achar, tanto parte mecânica como parte externa, aí se quebrar um farol, uma lanterna, um para-choque, vai ser um pouco difícil achar, você vai ter que importar. E é muito difícil que a Ford tenha isso, né? Ainda mais a Ford do Brasil. Mas eu acho esse carro muito interessante. Se você não quer comprar uma besta, uma Sprinter aí, você pode andar com uma Ford Explorer. E seguindo essa minha lista, eu trouxe um carro que eu acho bem interessante e que, por incrível que pareça, me surpreendeu com relação ao preço dele da FIPE. Tá? É um carro que eu vejo algumas versões desse carro aqui, principalmente 4 portas, a galera tentando supervalorizar aí para vender, e esse carro é um carro exclusivo, de certa forma, tem poucos, mas o preço dele da FIPE é bem interessante, ainda mais quando eu trago o preço que ele está sendo vendido. E eu falo aqui de um Honda Civic SI Coupé. Esse é um carro ano 2015, diz que está com 100 mil quilômetros. Eu já estava falando aqui de um 2.4 16 válvulas com 206 cavalos. Não é o mais forte, nem o melhor dos Hondas, mas é um carro ano 2015. Tá? Vamos lá, esse carro do anúncio em si. A pedida aqui é 109.900. Diz que é um carro de repasse. Quando fala geralmente repasse, não quer dizer que seja de leilão. É um carro que tem manutenções a serem feitas, ou tem algum reparo, alguma coisa mal feita, mas não quer dizer que seja um carro de leilão que tenha certa depreciação de mercado já. Não, é um carro de repasse. A FIPE dele é 143.487. Então você está vendo um carro vendido a 109 mil. Então você tem uma margem bem grande aí, caso você precise fazer algumas melhorias realmente no carro, fazer algumas manutenções que foram negligenciadas. E eu estou trazendo esse carro porque ele é exclusivo. Por mais que eu às vezes não concorde muito com o preço dos Civics SI que são vendidos aí, os 4 portas, esse é um carro bem interessante. A gente está vendo que é um carro que são poucos no Brasil, por mais que não seja o mais bonito, o mais potente, nada, mas é um carro exclusivo de certa forma. A gente está falando aqui de um carro também câmbio manual, mas eu acho que esse carro é bem interessante. Claro, por se tratar de uma versão coupé do Civic SI, por terem poucos no Brasil, e ainda mais pelo preço, por mais que seja de repasse, você já tem que estar consciente que você vai ter que gastar dinheiro ainda para deixar esse carro em ordem. E às vezes vale mais a pena se comprar barato, assim, sabendo que você vai ter que injetar dinheiro no carro, do que comprar um carro desses pagando caro, achando que está em ordem, e vai ter que injetar dinheiro mesmo assim para deixar o carro em ordem. Então já compra um sabendo que tem coisa para fazer, e você vai fazer e deixar do jeito que você quer. Então você vai ter um controle maior de como que está a manutenção desse carro. Você tem uma margem bem grande aqui com relação à FIPE. Acho bem interessante, ainda mais pelo preço. Seguindo aqui nessa lista, dentro dessa faixa de preço até os 110 mil, você vai achar muita coisa. E se você quer alguma coisa diferente, tem bastante coisa de certa forma, você vai achar desde BMW 125, Fusca TSI câmbio manual, Golf GTI de leilão e até Peugeot RCZ. Mas eu não vou indicar nada disso para você. Eu vou trazer para vocês aqui um Audi TT. Esse é um MK2, ano 2008, e diz que está com 90 mil quilômetros. Tá? Bom, a pedida aqui é 109.800, e ele deixa bem claro que é um carro de repasse, da mesma forma como o Civic SI que eu trouxe agora há pouco. Só que a FIPE dele é 122 mil. Então a gente tem uma boa margem aí de mais de 10 mil reais de diferença. E é claro, você vai comprar um carro desses de repasse, você tem que ter em mente que existem manutenções a serem feitas. E por que eu estou trazendo esse carro? É um carro que eu convivo até de certa forma aqui, e é bem interessante porque ele é um carro que chama muita atenção. Certo que é um carro para 2 pessoas, mas ele chama muita atenção e se destaca bastante por aí. Só que é óbvio que se eu fosse te recomendar um carro desse para você pagar o valor de mercado, eu não recomendaria esse de primeira geração. Para quem não sabe, o TT MK2 ele tem 3 facelifts dele, né? Tem o primeiro de 2007 a 2008, o segundo acho que de 2009 até 2011 e o terceiro que foi até de 2011 até 2014, alguma coisa assim. E todos eles têm alguma mudança. Se eu fosse recomendar, é óbvio que eu recomendaria a partir da segunda geração, de 2009 até 2010, 11, que ele já teve uma atualização de câmbio. E não só câmbio, né? Se você entra no carro, você já vê de cara no painel
essa primeira geração ele tem um LCD vermelho com branco que é horroroso, e depois já passou o LCD preto ali com as letrinhas brancas que ficou mais moderno. Tá, mas vamos falar desse carro em si aqui. É um Audi TT, diz que o carro tem algumas coisas que já foram feitas, tem bobinas novas do Audi R8, velas Iridium, downpipe, catchback, remap Stage 2 com 240 cavalos. Certo que esse carro ele tem 211 original. Roda 018 que eu trocaria porque essas aqui não são as originais, e pro meu gosto estão feias. Pneus com 70% aqui. Diz que é um carro bem conservado, que não tem sinistro e nem leilão. Então é como eu falei, geralmente carro de repasse não é um carro que teve sinistro ou leilão, é um carro que faltou dono. Da mesma forma como o Civic SI é um carro que vai precisar de um dono, então vai demandar um pouco de custo. Tá, esse carro não está tão abaixo da FIP como o Civic, mas essa margem de mais 10 mil reais, facilmente você consegue, pelo menos na parte mecânica, dar um grau no carro e deixar ele zerado. Tá? Tanto a suspensão, o motor, você consegue deixar ele bem em ordem. E é interessante porque é um carro que você vai se destacar, é exclusivo, não tem muitos rodando hoje em dia, é muito difícil você ver um carro desse rodando. E pelo preço, se você não quer gastar muito, a 109.800 eu acho que está muito bom. E sabendo que você está pagando abaixo da FIP, né? Mas não deixa de ser uma boa opção para quem quer se incomodar um pouquinho, porque sabe que vai comprar e vai se incomodar até deixar o carro em ordem. Quase chegando ao fim dessa lista, esse é um carro que eu acho bem interessante e é um carro que tende a ganhar preço. É um Subaru Impreza, esse aqui é um WRX, essa é a versão sedã. É um 2.5, 16 válvulas, ele é 4x4. A gente está falando aqui de um carro ano 2011 com 98 mil quilômetros. Segundo a descrição, ele diz que é um WRX sedã, câmbio manual, ano 2011, turbina e motor são originais sem reprogramação, escapamento e filtro esportivo, histórico de revisão em uma oficina especializada Subaru e aceita propostas não abusivas. A pedida aqui é 108 mil e a gente está falando de um carro com FIP de 118. Então já se torna isso interessante. Mas por que eu trouxe esse carro aqui? Porque ele é um WRX, é a versão sedã, só que esse aqui é aquela versão bombada, que tem os paralamas alargados, a traseira alargada. Não é um WRX, aquele magrinho de primeira geração. E isso torna o carro bem interessante. É um carro que está abaixo do preço da FIP, pelo menos. Está com uma certa quilometragem até condizente com o ano, porque a gente está falando de um carro 2011. Mas a carroceria desse carro me agrada bastante, porque é bem diferente. Ele demonstra que é um carro diferenciado dos demais. A gente sabe que Subaru não é barato manter, ainda mais quando a gente fala de Brasil, né? A gente sabe que isso aqui facilmente você morre com uns 30, 40 mil aqui se precisar fazer um motor, por exemplo, ou se virar uma bronzina. Mas ele não deixa de ser um carro bem interessante, que eu acredito que pode ser que isso aqui comece a ganhar preço daqui a um tempo, porque você não vê tanto WRX assim, e não são muitos carros que tem desse no Brasil. Tá? Podem ser que você veja com facilidade, mas não tem muitos carros aqui no Brasil, e muitos desses carros acabam virando lixo, porque ou o cara destrói o carro batendo, ou o cara não tem dinheiro para manter, e daí estoura um motor, o cara não tem 30 mil para fazer um motor, e daí o carro abandona, o carro vira sucata para peça. É um carro bem interessante, gosto dessa carroceria, eu acho ele bonito. Você vê bastante na versão hatch, talvez você não veja muito nessa versão sedã, que eu acho que o que torna o carro um pouco mais exclusivo. A versão hatch é a mais comum, você vê ele tanto na carroceria simples como nessa carroceria bombada, mas a versão sedã ela é interessante e eu acredito que num futuro aí não muito distante isso aqui realmente possa ganhar muito preço pela exclusividade, por tudo que o carro entrega e por tudo que o carro entrega. Claro, a gente tem que lembrar, vai comprar um carro desses, tem que fazer uma baita pré-compra, tem que fazer um laudo cautelar para saber onde você está se metendo, porque não é 10 mil reais, a gente está falando aqui de 108 mil reais. E tem que ter muito cuidado, se esse carro realmente tiver histórico de manutenção, de revisões, se torna ele interessante, porque o que eu mais vejo desses carros é carros que quebraram por falta de manutenção. Quando quebram, o cara quebra junto. Mas não deixa de ser um carro muito interessante, por isso que eu trouxe para essa lista. E fechando esse vídeo com chave de ouro, porque eu acho que isso aqui é sensacional e eu nem posso olhar muito para esse tipo de anúncio, porque isso aqui se torna muito tentador e a chance de você fazer a besteira de comprar é muito grande. Não estou falando que é uma besteira o carro, estou falando que a gente sabe que o custo de manutenção é extremamente alto. E se você não estiver preparado, o carro quebra e você quebra junto. Eu estou falando aqui de uma Porsche Cayenne, ano 2009.
Mas não é uma Cayenne qualquer, não é uma Cayenne normal, uma Cayenne S. Eu tô falando de uma Cayenne GTS. Tá? É um V8 4.8 de 420 cavalos. Isso aqui é... O carro é uma das melhores que tem ali. Eu acho que é acima disso somente a turbo. E é um carro bem interessante. Ele fala que ó, o carro é segundo dono e está todo revisado. Bom, se tiver históricos de manutenções, pelo menos dos problemas crônicos ali que foram resolvidos, já é interessante. Diz que está com 90 mil quilômetros e a FIP dele é 107, só que o carro a pedida é 109.800. Ele é um pouco acima da FIP, talvez por ser segundo dono, talvez pelo estado do carro. Se ele tiver realmente o histórico de manutenção, vai encarecer um pouco mais. Mas é um carro muito interessante, porque é uma GTS, é um carro que eu acho que facilmente cairia nessa armadilha aqui. E é um carro que facilmente pode te quebrar, porque a gente sabe que algumas manutenções aqui não são baratas e que não só as peças são caras, mas a mão de obra para mexer nisso aqui é caro. E facilmente você pode morrer com uns 20, 30 mil reais aqui, fazendo algumas manutençõezinhas ali que não é lá essas coisas, hein? Talvez para resolver um probleminha crônico ou outro. Eu sei que esse carro tem um problema crônico, que acho que é nas polias do comando de válvulas ali. Eu sei que dá para identificar se isso foi trocado só abrindo a tampa ali do óleo, você já consegue identificar se foi trocado ou não. Se não foi trocado, espere uma continha aí de uns 15, 20 mil para trocar isso aí. Porque isso é um probleminha crônico e tem que trocar. Claro, se tiver problema também de suspensão, que acho que isso aqui é suspensão, o sistema ar, tudo, também vai uma grana aí, se gasta fácil uns 10, 15 mil reais para tentar arrumar isso aí. Então assim, é um carro que realmente é um baita de um carro. A gente não está falando de uma Cayenne normal, a gente está falando de uma Cayenne GTS. Já desvalorizou tudo que tinha para desvalorizar, o problema é que algumas peças não desvalorizaram junto com o carro. E isso encarece muito a manutenção. Mas se você pega um carro desses, já com algumas manutenções dessas já realizadas, se torna um carro bem interessante. Não sei se é o caso desse carro aqui. E o que me conforta é saber que eu não sou o único que encararia isso aqui. E que mesmo sabendo de um custo de manutenção elevado, a gente iria andar ali no fio da navalha. Mas é um carro bem legal, vamos falar a real, né? A gente tá andando de Porsche Cayenne GTS de 420 cavalos. Putz, isso é tentador. E eu acho que 109, 800 ali se torna barato quando a gente começa a olhar essas coisas com outros olhos. Por isso que eu tô trazendo para essa lista, porque o objetivo delas é que vocês realizem o sonho de vocês. E não vá na onda desse povo falando que isso aqui é bomba. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe algumas opções bem legais aqui para vocês poderem comprar. Algumas até bem abaixo do valor de mercado e que talvez seja interessante e seja a hora de você realizar o teu sonho em ter um carro desses. Mesmo sabendo que podem ser uma fria. Mas é o seu sonho, você tem que realizar ele pelo menos um dia na sua vida. A gente não vai estar aqui para sempre. E acho que agora é a oportunidade para você ter aquele carro que você sempre sonhou, mesmo sabendo que isso aqui pode ser um baita problema na sua vida. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, deixem o like, ativem o sininho, se inscrevam no canal, deem essa força e até o próximo vídeo.